Oi, tudo bem? Cada sentimento, emoção, pensamento que a gente tem fica registrado no nosso corpo. Então, uma descarga, por exemplo, de hormônio provocado por um estresse, ou medo, ansiedade, preocupação, ou euforia, alegria, excitação, tudo isso tem uma resposta química, né? A gente produz internamente uma cadeia de eventos que vão depois ficar registrado também no nosso corpo. O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a relação dos hormônios e das emoções e também como os óleos essenciais entram nesse circuito, como eles interferem também nos trazendo mais equilíbrio ou até mesmo estimulando a produção ou a liberação de alguns hormônios que também fazem essa resposta física. No final desse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre um estudo recente que foi realizado com mulheres na pós-menopausa e a liberação de ocitocina estimulada por alguns óleos essenciais. Bom, então inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre os hormônios do sistema endócrino, só para situar um pouco como eles estão distribuídos no nosso organismo, para depois chegar na parte então do estímulo dos óleos essenciais. Então, os hormônios eles também são chamados de mensageiros químicos do corpo, porque eles levam essas informações, essas mensagens essenciais. Produz, liga, desliga, funciona. Eles dão esses comandos, falando de uma forma bem simplificada, que vai desde, precisa adquirir energia até uma célula que tem que crescer. Então, são os mensageiros químicos. Então, o hormônio é secretado pela glândula diretamente na corrente sanguínea e vai para todas as células do corpo, dando uma determinada ordem. A célula que tiver receptor para aquela informação, ela vai executar aquela tarefa. Falando de uma forma simplificada, é mais ou menos isso. E eles chegam então em todas as células do corpo. Eu vou citar só alguns exemplos aqui, né? Então a gente tem, por exemplo, a pineal, que é localizada na parte média do cérebro, ela produz melatonina, um hormônio importante nos ritmos corpóreos. Eu não vou dizer todos os hormônios que cada uma das glândulas produz, mas só como exemplo daqueles até que são mais conhecidos da gente, assim. Então a pineal, melatonina. A pituitária, hipófise, localizada na base do cérebro, ela é considerada uma glândula mestra porque ela controla outras glândulas endócrinas também. Tem várias funções. As adrenais, que são localizadas acima dos rins, também produzem hormônios corticais como cortisol, adrenalina e noradrenalina. Tireoide e paratireoide, localizada na base do pescoço, controla a taxa de metabolismo, o uso de energia, a taxa cardíaca. O timo, que é super importante também para o sistema de defesa do nosso corpo, glóbulos brancos do sangue, células T. O pâncreas, localizado atrás do estômago, onde são produzidos hormônios insulina e glucagon. As gônadas, ovário e testículo, aí a gente tem os hormônios sexuais como estrogênio, progesterona e testosterona, entre outros. Falando um pouco também de substâncias químicas e da relação com os estados emocionais ou os estados da mente, a gente tem alguns também que são mais conhecidos, que a gente está mais acostumado a ouvir. Por exemplo, a dopamina, ela é um hormônio muitas vezes relacionado com a felicidade, aquele hormônio que ativa o mecanismo de recompensa do cérebro e que está associado ao prazer. A serotonina é um neurotransmissor que também é responsável por melhorar o nosso humor. A endorfina, também conhecido como um hormônio relacionado com a felicidade. E o organismo ele produz esses hormônios e pode ser estimulado a fazer isso por determinadas substâncias e também por determinados comandos internos que vêm, seja de pensamento, emoção ou sentimento, né? E a gente aí começa a fazer a relação desse corpo integrado, que não é só uma resposta estimulada por algo químico também. A ocitocina, né, que eu falei aqui, que eu vou comentar sobre um estudo no final do vídeo, que também é conhecida como hormônio do amor, é um neurotransmissor associado então a sentimentos de satisfação em mulheres. E o cortisol, que a gente conhece como sendo necessário, né, para estar em estado de alerta, para despertar, como eu falei que ele é
produzido nas glândulas suprarrenais, e é o que nos faz acordar. Só que se ele estiver em excesso, em um período muito grande sendo estimulado, a gente acaba tendo excesso de cortisol, estados de estresse, preocupação excessiva, que podem gerar ansiedade, depressão e tantos outros quadros que trazem consequências muito piores. Então, assim, a gente, além de criar um processo inflamatório em todo o corpo, então, digamos assim, ele é responsável, inclusive, o excesso dele, né, o não estar em equilíbrio no nosso organismo pode trazer uma série de consequências, inclusive de excesso de inflamação no corpo. Então, como é que a gente relaciona os óleos essenciais com o estímulo de hormônios e como que eles estão também combinados aí com as nossas emoções, sentimentos e pensamentos? Os óleos essenciais, eles carregam fito-hormônios, que seriam os hormônios das plantas, vamos falar assim, que também, associados aos hormônios humanos, eles podem desencadear a produção de neurotransmissores e de hormônios que nós produzimos naturalmente, ou que, sob estímulo, podemos desencadear esses mecanismos internos e, consequentemente, o nosso corpo vai responder aquilo ali, ou com relaxamento, prazer, com alegria, com satisfação, com tranquilidade, ou com estado de alerta, ou reação rápida. Então, aquele comando que nós obedecemos, que as nossas células reconhecem como uma ordem de algo que a gente precisa fazer, estar em estado de alerta, ou relaxar, descontrair, né, se manter com a respiração mais equilibrada, o estado da mente mais sereno, dependendo do comando, a gente vai ter aquela resposta física, né? Aquela resposta fisiológica. E isso os óleos essenciais desencadeiam. Então, eles dão essa ordem, se associam com os nossos hormônios e desencadeiam a produção de neurotransmissores e de hormônios. Isso já é comprovado em estudos também. Além da própria experiência clínica de diferentes profissionais que já atuam nessa área da psicoaromaterapia há bastante tempo e que tem essa resposta, essa relação, inclusive, de alguns óleos essenciais que tem relação direta com a produção de neurotransmissores e hormônios. Claro que a nossa atividade cerebral ela é extremamente rica, complexa, assim como a mente humana também é. E o sentido do olfato, ele é um sentido muito aguçado e que é ligado diretamente aos nervos, o sistema nervoso, né, central, ao bulbo olfativo, tem uma ligação de neurônio diretamente ligado aos neurônios cerebrais, e a gente estima que seja 10 mil vezes mais apurado que outros sentidos, o sentido do olfato. Então, a informação que é através de uma inalação de moléculas aromáticas, então aquela química natural do óleo essencial, ela rapidamente é absorvida e rapidamente aquela ordem vai disparar dentro do nosso sistema nervoso central, especialmente quando é por inalação. Também absorção dérmica, então se a gente usa, por exemplo, um óleo essencial diluído numa base carreadora, num creme, num óleo vegetal, a gente também tem absorção dérmica, que vai trazer esse estímulo, mas a inalação ativa, através do olfato, esse mecanismo de contato direto. Essa ligação direta do sistema olfatório com o cérebro, ela é responsável também pela ativação que as moléculas absorvidas pela inalação, né, dos óleos essenciais, vão atuar diretamente nessa região do cérebro chamada sistema límbico, onde controla ali a questão de humor, de comportamento, e está muito relacionado então com os efeitos que os óleos essenciais vão ter sobre as nossas emoções. Então a gente entende, principalmente quando usa através da inalação na psicoaromaterapia, como é que o óleo essencial ele é tão efetivo em atuar gerenciando e melhorando também os nossos estados da mente, os estados das emoções, o estado dos nossos pensamentos e sentimentos, como é que ele atua quimicamente em todos esses segmentos dentro da gente, né? Então, física, emocional e energeticamente. Porque, basicamente, ele vai ativar, então, toda vez que a gente inalar uma molécula pura de óleo essencial,
vai seguir esse caminho duplo, vai por um lado para o sistema nervoso central, vai lá pelo cérebro diretamente, e que é através dos nervos olfatórios, e também vai para os pulmões, e daí nos pulmões é disparado para a corrente sanguínea e atinge todas as células, órgãos e tecidos do corpo. Então, pensando que a gente tem aí um estímulo, né, uma ordem, um comando que é disparado, cada célula do nosso corpo vai responder de uma forma. E os óleos essenciais, eles carregam fito-hormônios, que seriam os hormônios das plantas, e esses fito-hormônios combinados com os nossos hormônios, eles também dão essas ordens para o organismo produzir determinadas respostas. Então, por isso que é tão efetiva a ação do óleo essencial. E como eu tinha comentado, teve um estudo que foi publicado agora em janeiro de 2021, feito pelo Departamento de Neurobiologia e Comportamento, que são ciências biomédicas da Universidade de Nagasaki, no Japão. E ele investigou o efeito da inalação de óleos essenciais na produção do hormônio ocitocina. Fez isso com um grupo de mulheres pós-menopausa. E a ocitocina, ela tem papéis importantes como habilidades sociais, vínculos afetivos, mas também diminui conforme a idade avançada. Então, essas 15 mulheres na pós-menopausa participaram do estudo e ele avaliou o efeito de 10 óleos essenciais sobre esse hormônio. As voluntárias do estudo, elas foram expostas durante 20 minutos ao aroma desses 10 óleos essenciais, que foram diluídos em diferentes concentrações. E foi medido antes da inalação e depois da inalação daqueles óleos essenciais e avaliado então o nível de ocitocina presente nas mulheres, a ocitocina salivar. E os óleos essenciais de lavanda, néroli, camomila romana e sálvia esclareia, sândalo indiano e absoluto de jasmim foram os que tiveram melhor resposta, então que aumentaram significativamente a concentração salivar de ocitocina no grupo de mulheres participantes. Então, dos 10 óleos essenciais, esses trouxeram uma resposta no aumento da ocitocina. Esse estudo concluiu então que a estimulação olfatória dos óleos essenciais aumentou as concentrações de ocitocina salivar e que poderia reduzir a indução pelo envelhecimento na massa muscular em mulheres. Então, é só um de tantos estudos que tem falando sobre essa relação dos hormônios, dos neurotransmissores e o estímulo que os óleos essenciais trazem para uma resposta de saúde, de bem-estar, especialmente quando a gente pensa na psicoaromaterapia e nesse efeito sinérgico que a gente busca com o estímulo do óleo essencial, que não é só equilibrar um sintoma físico, mas é buscar um equilíbrio ali da mente, das emoções, dos sentimentos, do bem-estar mesmo, e promover um tipo de mudança de consciência, de compreensão, de alteração de um estado emocional baseado numa prática mesmo de algo que seja saudável, uma forma mais integrada para a pessoa. Então, o que eu queria trazer hoje era isso, esse exemplo do estudo, mas também frisar um pouco essa relação que existe dos estados da mente, dos estados emocionais, dos estados de sentimento relacionado aos hormônios e como os óleos essenciais podem nos ajudar. Então, espero que tenha sido útil e nos vemos em breve.